Este é o Ciclovida, um programa da TV Suprem, e nós aqui discutimos a mobilidade nas grandes cidades brasileiras, os problemas de trânsito que nós enfrentamos todos os dias e as possíveis soluções para isso. E também conversamos com pessoas ligadas ao ciclismo, pessoas ligadas à questão da mobilidade urbana, e hoje temos o prazer de receber aqui no nosso programa o Rômulo Lazzaretti, que é o técnico da seleção da Delegação Brasileira de Ciclismo Paralímpico, que tem uma vida dedicada ao ciclismo, tem uma loja de bicicleta, das melhores lojas de bicicletas aqui de Brasília. Enfim, uma pessoa que nos honra muito com a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado, Rômulo, pela sua presença aqui. E nós gostaríamos, inicialmente, Rômulo, que você falasse um pouco da sua trajetória no ciclismo, como é que começou a sua paixão por essa modalidade de esporte. Nós sabemos que você competiu, foi ciclista de competição, que chegou a competir até, tá na mesma prova que o famoso, o maior ciclista de todos os tempos, o Ed Merckx. Maior, com certeza é o maior, né? Com certeza, enfim, que você falasse um pouco dessa sua trajetória. Bom, então, não é eu pessoalmente, é a família Lazzaretti que vem realmente de longe, não somente da Europa, mas vem de longe com o ciclismo. Meu avô construiu, fabricou o primeiro galpão para construção de quadros de transporte em 1916. O norte da Itália, que era Padova, então uma cidade já um pouquinho mais, pelo menos menos devastada da Segunda Guerra Mundial. Então foi evoluindo aquela história de Padova que durante alguns anos, até 1928, 29, depois toda a família se trasferiu para Roma. Motivo ninguém sabe, eu nunca perguntei para meu pai, nem meu pai me falou sobre isso. Você nasceu em Roma? Eu nasci em Roma, sim, mas a minha família tem origem da Toscana, particularmente da Toscana e particularmente sul do Vêneto. Então, a atividade de industrial, semi-industrial, virou comercial quando entrou meu pai na jogada, que foi justamente em 1928, 29. Ele tinha naquela época 12, 13 anos, era um menino, um adolescente muito inteligente, muito operativo, trabalhava e gostava daquilo que fazia. Contemporaneamente nasce na família um grande ciclista, que é o meu tio, que se chamava Rômulo Lazzaretti. Sem falsa modéstia, eu fiquei mais famoso que ele depois, mas naquela época ele era também um cara muito conhecido. Então a história da nossa família, dos Lazzaretti, continua paralelamente às competições e a parte comercial e industrial. Depois da Segunda Guerra, o nosso galpão lá de Padova foi requisito na Segunda Guerra Mundial para construir bala de canhões. Então, teve um problema, mas, sabe, depois da Segunda Guerra Mundial, realmente teve aquele financiamento do governo americano. Então, a Lazzaretti se reergueu muito bem. E hoje, atualmente, é líder de um segmento de bicicleta de competição, alguma coisa departamento de mountain bike, e a nossa história está na terceira geração e vai para frente para os próximos 30 anos. Ainda fabrica bicicletas hoje em dia? Não, hoje é só terceirizado. Tá? Nosso nome é forte lá na Itália, uma região da Itália é bastante forte, então a gente continua tendo o nosso nome forte, mas também comercializando outros produtos. Eu comecei a ser ciclista com 14 anos. Meu tio me colocou a primeira vez, eu nunca me esqueço, um 21 de abril, que era a Páscoa de Roma, né? Era a natalidade de Roma, num velódromo, que naquela época se chamava Olimpico, a causa das Olimpíadas de Roma de 1960. E seu tio foi um atleta que competiu até no Giro de Itália, ele era profissional de estrada, exatamente. Ele fez algumas provas do Tour de France, ganhou uma prova no Giro de Itália, ganhou uma Milano-Sanremo, teve bom resultado também em outras clássicas que aconteceram durante 1928 até 1940. Então ele me colocou, escondido meu pai, porque os dois tinham brigado, me colocou no velódromo olímpico. Eu tive sucesso no sentido que o cara gostou, o técnico chamava... Tinha jeito. Tinha jeito, é bonitinho, então vamos colocar. Aí o Guido Costa, que era o técnico daquela época da seleção italiana, não é que me pegou imediatamente, mas amigo de meu tio, eu falei, olha, guarda esse menino que ele tem futuro. Eu não sabia que ia ter tanto futuro assim. Então, foi. 17 anos que fui campeão regional, com 18 já passei amador, com 21 entrei em uma das equipes mais famosas de pista, porque era pistar, nunca fui profissional de estrada. Participava de prova de estrada, mas somente
remunerado. Bom, então foi assim, a história continua desse jeito. Aí com 21 anos continuo amador, 25 eu passo profissional, 29 saio do profissional. Nesse período eu tive alguns probleminhas com as federações, a briga, etc. e tal. Então, vamos dizer, a minha trajetória no velódromo foi muito boa, 2 vezes campeão europeu, 4 vezes campeão italiano, participações nas Olimpíadas de Munique e depois cortado em Los Angeles. Então tivemos alguns problemas, quando eu falo tivemos, eu e a minha comitiva de técnico, etc. e tal. Então, encerrei a minha carreira no Japão com 34 anos. Depois, casado já com uma brasileira, então o motivo aí começa a minha história brasileira. Por que você veio parar aqui no Brasil? A minha história brasileira, exatamente. Italiano sempre se envolve com coisas bonitas, brasileira é uma coisa muito bonita. E casei em 76, então entre ida e volta foram anos realmente muito glorioso no sentido de divertidos, bonitos. Eu conheci Brasília, que não tinha nada praticamente. Fiquei assustado a primeira vez com tudo aquilo que eu vi. Mas então a minha história de brasileira começa naquela época, com o casamento. E definitivamente em 95, quando eu definitivamente marco a minha residência aqui em Brasília, a causa da família da minha mulher. Bem, no próximo bloco nós vamos conversar com o Rômulo Lazzaretti sobre a experiência que ele tem nos últimos 15 anos como técnico da Delegação Brasileira de Ciclismo Paralímpica. E como técnico dessa delegação, o Rômulo, no ano passado, recebeu um prêmio de melhor técnico das equipes paralímpicas brasileiras, como técnico da seleção de ciclismo.